Um caipira vai com a família passar uns dias num hotel. Ao chegarem lá, ele parou em frente do elevador e tentou entender para que servia uma porta com tantas luzes piscando. De repente, uma velhinha entra no elevador, a porta se fecha e, na visão do caipira, ela desaparece. Pouco tempo depois, a porta se abre novamente e sai uma jovem lindíssima lá de dentro. O caipira fica boquiaberto e grita para o seu filho: Pedro, corre chamar a tua mãe! Um velhinho era casado e morava numa casa muito modesta com sua esposa. Só que o velho tinha costume de peidar muito e a sua mulher não aguentava mais. Ela pensa numa maneira para pregar uma peça nele. Numa noite antes de se deitarem para dormir, a mulher diz: Meu velho, se continuar a peidar desta maneira, tuas tripas vão sair para fora. O velhinho não ligou muito para o que a mulher disse e foi se deitar como de costume. Começou a peidar que nem louco. Enquanto o velho dormia, ela foi até a cozinha e pegou tripas de vaca que havia comprado, foi no quarto e as colocou perto da bunda do marido. Passado meia hora, ela escuta o velhinho gritando: Ai, ai, meu Deus! A mulher corre para o quarto e pergunta: O que foi, meu velho? As minhas tripas saíram para fora. A mulher então fala: Nossa, eu bem que te falei. Doeu? Quando saiu até que não, mas doeu muito quando coloquei elas de volta. Um maluco chega na Praça da Sé e observa uma multidão numa rodinha por causa de um atropelamento. Então ele começa a pensar numa maneira de como chegar mais perto para ver o acidente. Ele então começa a gritar: Abram caminho que o acidentado é da minha família! Quando ele chega no local, um burro está estendido no chão. Um homem chega numa padaria e pede para o atendente: Me dá um empadão desse aqui? O atendente então diz: O empadão é de ontem. Pode ser? Então, me dá um pedaço de pizza. A pizza é de ontem também. Carambolas! Me dá um pedaço de bolo daquele ali então. É de ontem também. Poxa, garçom, não tem nada de hoje aqui? Não tem, mas se o senhor vier amanhã, certamente vai ter. A mãe pergunta para o Joãozinho: Filhinho, o que você prefere ganhar? Um irmãozinho ou uma irmãzinha? Bom, se eu posso escolher, então eu quero um videogame novo. 4 amigos estavam bebendo em um bar. Um era judeu, o outro africano, um alemão e um louco que até hoje não sei a nacionalidade. De repente começou uma briga e o bar foi todo destruído. Os 4 amigos foram culpados pela arruaça e rapidamente a polícia chegou. Levou os 4 amigos para a cadeia e então foram julgados e condenados a 3 anos de solitária cada um. O juiz concedeu a cada um dos 4 o direito a um desejo. O judeu pediu muito dinheiro, o africano pediu muita comida, o alemão pediu muita cerveja e o louco pediu muitos cigarros. Todos os desejos foram atendidos e então eles foram levados para a cela. No final da pena, os guardas foram libertar os prisioneiros e, quando abriram a cela, notaram que o judeu ficou esquizofrênico de tanto contar notas de dinheiro. O africano havia engordado 50 quilos de tanto comer. O alemão ficou de porre que nem se aguentava em pé. O louco fumante, ao abrir a cela, sai com um cigarro na boca gritando: Pelo amor de Deus, alguém tem fogo aí? Um louco vai até uma liquidação e encontra uma barganha. Eu queria levar essa TV. Desculpe, mas não vendemos nada para loucos aqui. O louco então correu para casa, tingiu os cabelos e voltou para a loja. Eu queria essa TV. Desculpe, mas não vendemos nada para loucos aqui. Já te disse. Poxa, ele me reconheceu, pensou ele. Então ele foi para casa e se disfarçou. Cortou o cabelo, tingiu-o de novo, colocou uma roupa diferente, óculos escuros e foi novamente para a loja. Bom dia, eu queria comprar essa TV. Meu senhor, eu já disse, não vendemos para loucos aqui. Ele fica puto da vida e pergunta: Pô, meu, como você sabe que sou louco? Porque isso não é uma TV, é um micro-ondas. Um belo dia nasce o priminho do Joãozinho, aquele famoso garotinho que vive falando bobagem para as pessoas. O priminho do Joãozinho até que era bonitinho,
não fosse um pequeno detalhe. Ele nasceu sem as orelhas. Aí a mãe do Joãozinho tinha que ir visitar o mais novo membro da família, mas não queria levar o Joãozinho, pois sabia que ele iria perceber que o primo não tinha orelhas e fatalmente iria dizer alguma coisa que não agradaria à mãe do bebê. Como não tinha ninguém disponível para ficar com o Joãozinho, foram os dois visitar o recém-nascido. A mãe do Joãozinho então o advertiu para que ele ficasse calado todo o tempo em que estivesse na casa da tia. E se falasse algo, ele ficaria um mês sem poder ver televisão, jogar bola, etc. Logo que chegaram na casa da tia, Joãozinho ficou num canto do quarto do bebê, mas logo percebeu que o primo não tinha as orelhas. Foi então que ele disse: "Tomara que ele tenha bons olhos." Todos no quarto foram surpreendidos por um gesto tão solidário do menino que era tão travesso. Afinal, não era todo dia que se poderia ver o Joãozinho desejando uma coisa boa para alguém. Até que, movida por uma grande curiosidade do porquê do Joãozinho ter dito aquela frase, a tia dele lhe perguntou: "Joãozinho, que frase mais linda que você disse. Mas por que você deseja que seu priminho tenha bons olhos? Porque se ele tiver que usar óculos, ele tá ferrado." Um baixinho entra num boteco famoso por ser violento e grita: "Tem algum homem valente aqui que queira brigar com outro homem valente?" Nada se ouve, e um grande silêncio toma conta do lugar. Os homens barra pesada então se olham. Um grandão se levanta de uma mesa lá do fundo e se aproxima do baixinho. O baixinho, muito calmo, diz: muito bem. Já temos um aqui. Tem algum outro valente aqui que queira brigar com ele?" Dois amigos estavam bebendo num barzinho e um disse ao outro: "José, você me parece abatido. Aconteceu algo?" "Nem te conto, Valdemar. Estou com uma dor insuportável no ovo esquerdo." "Não se preocupe com isso, meu amigo. Tive um problema semelhante ao seu, e meu médico me curou num piscar de olhos." "Poxa, me dá o endereço desse médico então?" Continuaram bebendo, e ao se despedirem no final da bebedeira, José se lembrou: "E o endereço do médico?" Valdemar pegou um cartão de visitas do bolso e o dá para o amigo dizendo: "Pode procurá-lo que esse médico é muito bom." Com o efeito da bebedeira, ele deu o cartão de um advogado ao amigo. Dia seguinte, José foi até o endereço do cartão. "Doutor, eu estou com uma dor terrível no ovo esquerdo. Sinto muito, meu amigo, mas sou especialista em direito." "Carambolas! Vai ser especialista assim no inferno." Um sujeito chega no consultório de um médico desesperado, pois tinha uma doença que achava ser incurável. "Doutor, eu tenho um enorme problema e preciso de um tratamento." O médico então fala: "O que foi, meu filho?" "Eu estou com um enorme problema no aparelho digestivo. Imagine só o senhor. Eu não consigo fazer digestão de jeito nenhum. Se eu como carne, cago a carne inteirinha. Se como uma fruta, cago a fruta inteirinha também. E se eu chupo uma laranja, mijo toda ela de volta. O que eu devo fazer, doutor? Quero voltar ao normal." Então o médico, com a sua grande sabedoria, disse: "Meu filho, você já pensou em comer merda?" Um circo acaba de se instalar numa cidadezinha do interior. Para as pessoas que viviam na cidadezinha, circo era uma grande novidade e, por isso, logo na noite de estreia, todos os ingressos haviam sido vendidos. Na hora do espetáculo estavam todos lá, contentes e felizes. Havia até mesmo um sujeito aleijado, que, sentado em uma cadeira de rodas, estava todo orgulhoso na primeira fila do picadeiro. O espetáculo corria muito bem, quando na hora do domador de leões se apresentar, deu uma grande merda e o leão conseguiu fugir. Todos ficaram apavorados e corriam de um lado para o outro sem parar e gritavam: "O leão fugiu! O leão fugiu! Corram! Corram! Salve-se quem puder!" O aleijado, coitado, com a sua cadeira de rodas, tentava fugir do local, mas não conseguia. Olhando aquilo, o povo começou a gritar: "Olha o aleijado!"
O aleijado, mais do que puto, então grita: Poxa! Vocês querem fazer o favor de deixar o leão decidir quem ele vai pegar sozinho?